Bem-vindo a bordo! Eu sou o Cláudio Lucchesi, esse aqui é o Kowalski e estamos começando mais um Documento Revista Asas, junto com os nossos parceiros, a Dassault Aviation, Elibraz, Amaro Aviation e Hangar 33. E assine a revista Asas, o complemento ideal aqui para o canal. E você, dessa forma, também apoia esse nosso trabalho. E vamos lá, porque pensar faz bem. Acredito que você vai concordar comigo. Um avião de combate usado pelo seu operador original por 4 décadas na primeira linha da Guerra Fria e capaz de gerar mais de 30 versões, indo de lançadores de grandes mísseis antinavio a plataformas de inteligência eletrônica. E que hoje, mais de 70 anos depois do seu primeiro voo, ainda tem o seu projeto como base para um dos principais jatos de combate de uma das mais importantes forças aéreas do planeta. Merece uma trilogia aqui no canal, você concorda? Ainda mais que, além disso tudo, ele é um bichão muito bonito. Olha aqui. Então, esse é o nosso primeiro vídeo dele, o Tupolev Tu-16, ou, para a turma da OTAN, o Badger. E vamos começar com a sua origem. Assim como norte-americanos, britânicos e franceses, a primeira década do pós-guerra viu os soviéticos engajados na chamada corrida do bombardeiro a jato. A entrada do Ilyushin Il-28 em serviço em 1950 supriu a necessidade de um bombardeiro médio de emprego tático, na missão que tinha sido do Tupolev Tu-2 no final da guerra. Mas era necessário um bombardeiro bem mais parrudo, de longo alcance, pesado, capaz de ataques estratégicos com armas nucleares. Não era o avião intercontinental para atacar os Estados Unidos, posição que ia ser ocupada pelos M4 e 3M e o Tupolev Tu-95, mas um bombardeiro pesado, capaz de cobrir qualquer alvo na Europa e útil em outros cenários, inclusive para bombardeios com armas convencionais. O requerimento para esse avião apareceu em junho de 1950 e descrevia um grande jato de asas enflechadas de alto desempenho subsônico e alcance de 8.000 quilômetros com uma carga de 5 toneladas de bombas e o necessário armamento de autodefesa para dar conta dos caças a jato inimigos, então dotados apenas de armas de alcance visual. A equipe de projetos de Andrei Tupolev respondeu com um projeto chamado internamente de Tu-88, cuja maior característica eram os 2 grandes motores AM3 embutidos nas raízes das asas, posicionadas a meia altura na fuselagem. E o primeiro protótipo, ainda sem nenhum sistema de armas, voou já em 27 de abril de 52, ganhando a designação de serviço de Tu-16. E já no final daquele ano foram iniciados os testes oficiais, que se prolongaram até março de 53. Mas os resultados foram desanimadores. O avião com certeza não atingia as especificações de performance exigidas. Mas apesar disso, o aparelho em si era impressionante, com um design promissor, e tudo indicava que havia um potencial ali. O pessoal da Tupolev se jogou nessa aposta. Muitas modificações e melhorias foram agregadas e tudo foi aplicado no segundo protótipo, que voou em 6 de abril de 53. Entre os pontos mais marcantes estava uma estrutura de fuselagem mais leve, mas não menos robusta, maior capacidade de combustível e um nariz mais longo. E também já incorporava as armas defensivas e o sistema de radar de missão. E de fato, com esse avião,
a história mudou. Um lote de pré-produção foi feito na Fábrica Estatal 22, em Kazan, que iria sediar a produção em série inicial. E com resultados positivos na campanha de testes, foi autorizado para produção e entrada em serviço em maio de 54. E foi assim que, nas tradicionais festividades do 1º de maio, naquele mesmo ano de 54, os observadores estrangeiros presentes na Praça Vermelha em Moscou foram surpreendidos pelo sobrevoo de 9 impressionantes bombardeiros pesados a jato. E um deles de um jeito muito especial, eu já conto essa história. Por hora, vale citar que depois dos 9 sobre a Praça Vermelha, vieram as comemorações do Dia da Força Aérea em agosto, no aeródromo de Tushino, e nada menos que 40 Tu-16 voaram sobre o público. Imediatamente, seguindo a sistemática de codinomes dos aviões soviéticos da Aliança Militar Ocidental, a OTAN, em que bombardeiros recebiam designações iniciadas com a letra B, o novo jato foi chamado de Badger, texugo em inglês. Naquele momento, ninguém tinha como saber, mas estava nascendo um dos mais bem-sucedidos bombardeiros de toda a Guerra Fria. Embora viesse a ser produzido por um período relativamente curto, de 10 anos, de 53 a 63, a muito respeitável quantidade de 1.507 Tu-16 saiu das linhas de produção, que acabaram sendo não apenas em Kazan, mas também nas fábricas em Kuibyshev e em Voronezh. E embora o requerimento original fosse de um bombardeiro pesado, o Tu-16 gerou uma prolífica família com mais de 30 versões diferentes, incluindo, além dos bombardeiros com armas nucleares e bombas convencionais, os lançadores de grandes mísseis ar-superfície, incluindo os antinavio, a série de fotorreconhecimento e de inteligência eletrônica, as séries P e E de guerra eletrônica, reabastecedores em voo e até como avião de reconhecimento de radiação, usado para monitorar testes nucleares dos Estados Unidos e de outras nações ocidentais. Muitos desses aviões foram gerados por modificações de exemplares já na frota, mas diversas versões foram produzidas novas de fábrica. E os últimos Tu-16 soviéticos só foram retirados de serviço já na Força Aérea da Rússia em 94, sendo que no início dos anos 2000, um exemplar ainda era usado no Centro de Teste de Voo de Zhukovsky como aeronave laboratório. Mas vamos voltar lá atrás, na sua entrada em serviço. Assim que a primeira versão do bombardeiro ficou disponível na segunda metade dos anos 50, nada menos que 18 regimentos de bombardeiros pesados da Força Aérea Soviética foram convertidos para o Tu-16. Os primeiros chegaram às unidades operativas em fevereiro de 54, e com o modelo completou-se uma profunda renovação na aviação estratégica soviética, com a tríade Tu-95, M4/3M e Tu-16, colocando essa força então num patamar tecnológico completamente novo e em paridade com o Ocidente. E ao mesmo tempo em que era entregue aos regimentos da aviação estratégica, o Tu-16 foi sendo fornecido também às unidades de bombardeio da aviação naval soviética. E curiosamente, alguns regimentos da própria aviação estratégica também foram treinados na especialização de atacar alvos navais. E é aí que entra uma das melhores histórias que eu conheço, envolvendo essa máquina impressionante. O lance é o seguinte: muito da Guerra Fria era um embate de propaganda, de intimidação, dos dois lados. E nisso era muito importante exibir os músculos. E em 54,
poucas aeronaves soviéticas eram mais intimidadoras que esse cara, o Tu-16. Então, você está lembrado do sobrevoo do 1º de maio, que eu citei agora há pouco, e falei que uma das aeronaves fez um sobrevoo muito especial? Pois é, na preparação para o evento, algum comandante da Força Aérea, com excesso de entusiasmo e nenhum bom senso, teve uma ideia daquelas, sabe aquelas ideias brilhantes, sabe? Para causar uma grande sensação. Você está preparado para ouvir? Nesses eventos, a liderança soviética costumava ficar numa espécie de camarote, né? No alto do mausoléu de Lenin, a uns 10 metros de altura do chão da Praça Vermelha. E por tradição, as paradas aéreas vinham do norte, passando sobre o belíssimo edifício avermelhado do Museu Histórico do Estado, no limite norte da praça, seguindo na direção sul, mais ou menos onde ficava o antigo Hotel Rocia, tipo na direção da famosíssima Catedral de São Basílio, que marca o limite sul da praça. Do prédio do museu até a catedral são uns 500 metros, é isso aí, só 500 metros. O piloto de testes, Mikhail Niuktikov, recebeu a ordem de vir bem baixo, passando a uns 70 metros sobre o museu, e então mergulhar, passando diante das autoridades no palanque, na altura desse, ou seja, passando a uns 10, 12 metros do chão da praça, e daí subir para não colidir com os 47,5 metros da torre mais alta da catedral. Isso, como eu disse, essa manobra toda era para ele fazer uma extensão de 500 metros. Óbvio, impossível. Mas quem dizia não a uma ordem de um comandante na União Soviética? Você é louco, cachoeira. Niukitnikov, porém, não tinha a menor intenção de espatifar um bombardeiro bem no meio da Praça Vermelha. Então, na tal apresentação, ele veio baixo com o Tu-16, mas não tanto assim, né? Ele tinha bom senso. E iniciou um leve mergulho pouco antes do museu, passando em descida sobre esse. Mas logo em seguida, ainda numa altitude segura, deu potência máxima nos motores, acelerando o monstro a 1000 km por hora e num rugido como nunca se tinha ouvido na Praça Vermelha. E subiu diante dos olhares extasiados da liderança soviética e de um monte de observadores estrangeiros apavorados. Com tal efeito que ele conseguiu, ninguém depois veio perguntar ao Mikhail o porquê de não ter feito exatamente o que estava na ordem. Agora, você imagina a cena? Pois é, não falei que a história era boa? Então, já no início dos anos 60, algumas unidades de Tu-16 eram já capazes de fazer ataques contra alvos navais no limite do alcance dos bombardeiros, tanto de dia quanto de noite, e tanto em condições visuais quanto em voo orientado por instrumentos. Nesse sentido, pouco depois do início da produção do bombardeiro original, surgiu a primeira versão dedicada para o lançamento de grandes mísseis ar-superfície, o Tu-16KS, produzido entre 54 e 58, e que levava 2 mísseis Raduga KS-1 Comet sob as asas. Essas armas, com design baseado no caça MiG-15, eram mísseis cruise de alta velocidade subsônica, com alcance de até uns 100 km, tendo versões para alvos em terra e de ataque antinavio, levando uma ogiva não nuclear de 600 kg. Alguns regimentos da aviação estratégica equipados com os Tu-16KS e outras versões lançadoras de mísseis se especializaram nos anos 60 na missão de ataque com essas armas contra alvos terrestres de alto valor estratégico, na Europa Ocidental e também na Ásia e na área do Pacífico, como o Japão. E na doutrina adotada, unidades dos Tu-16 de guerra eletrônica podiam operar em conjunto, interferindo e confundindo os radares e comunicações do inimigo para facilitar a penetração dos jatos armados dos mísseis. Depois dos KS,
as outras versões dos Tu-16 armados com mísseis foram surgindo exatamente no compasso de novos mísseis disponíveis. Assim, com os mísseis antinavios supersônicos K-10S, apareceram os Tu-16K-10, seguidos depois pelos K-10-26 para os mísseis KSR-2, de tipo cruise e que podiam ter ogiva nuclear, além de ter uma versão anti-radar, o KSR-11, e o míssil KH-26 de alta velocidade supersônica, mais de Mach 3.5, com versões antinavio e para alvos em terra, também podendo ter ogiva nuclear. E por fim, nessa linhagem de lançadores de mísseis, operando as mesmas armas que eu já citei, mas com melhorias no seu sistema, sobretudo na eletrônica de bordo, vieram as versões Tu-16 KSR, KSR-2, K11-16 e o K26, todos obtidos pela conversão de células já existentes do Badger. A chegada de novas versões especializadas, não dedicadas ao bombardeio ou ataque com mísseis, permitiu também a ativação de regimentos dedicados a missões de reconhecimento, de inteligência de sinais ou comunicações, de reabastecimento em voo de outras aeronaves e de guerra eletrônica, entre outras tarefas. Então, nos anos 60, esses Tu-16 de reconhecimento e inteligência se tornaram visões comuns aos pilotos da Marinha norte-americana, com os grandes jatos acompanhando as forças-tarefas navais, sobretudo aquelas de porta-aviões, e sendo interceptados pelos caças de defesa dessas, como os F-4 Phantom II e F-8 Crusader. Outras missões rotineiras desses Tu-16 ocorriam, por exemplo, no chamado Expresso de Tóquio, que eram as incursões das aeronaves soviéticas no Mar do Japão, muitas vezes violando o espaço aéreo japonês, coletando dados, inclusive das unidades e dispositivos militares dos Estados Unidos no Japão, e também testando as defesas aéreas locais. Para se aquilatar o que a entrada em serviço do Tu-16 representou para a aviação estratégica soviética, presta atenção, basta eu dizer que em diversos regimentos ele substituiu o Tu-4, que era aquela cópia soviética do B-29. Ou seja, foi como passar de um Honda Civic para uma Ferrari GT V12. Os Tu-4, com a mesma performance de um B-29, atingiam um pouco mais de 550 km por hora, com um alcance de uns 5.400 km, levando 3 toneladas de bomba. Enquanto os Tu-16 da versão inicial de bombardeiro tinham um alcance um pouco maior, com a mesma capacidade de bombas, mas voando a 990 km por hora. E em vez daqueles 4 motores a pistão Shvetsov do Tu-4, uma tecnologia que as equipes de terra conheciam há décadas, tinham 2 grandes turbojatos Mikulin AM-3 e eram razoavelmente mais pesados. Deste modo, a chegada dos Tu-16 impôs uma bastante complexa reestruturação das bases aéreas envolvidas, indo desde tudo relacionado ao apoio técnico das aeronaves até a reforma das áreas de estacionamento, táxi e das próprias pistas, que além de reforçadas foram estendidas. Apesar de todos esses desafios, porém, no final dos anos 50, o Tu-16 já era o bombardeiro pesado padrão soviético, tanto na aviação estratégica quanto na naval, e ia se manter nessa posição até meados dos anos 80, quando começou a ser gradualmente substituído pelos Tu-22M. E a gente vai parar por aqui agora. No próximo vídeo, os Tu-16 soviéticos em ação, do Ártico ao Pacífico e Atlântico, e atuando no Afeganistão, com alguns causos que eu garanto que você nunca tinha ouvido falar. Obrigado por estar aqui comigo e com o Kowalski no canal da Revista Asas, o melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.